Estou aqui para dividir com vocês o que estou sentindo neste momento. Olá, torcedores do Vasco, sejam bem-vindos a mais um resumo das notícias do nosso querido Vascão. No vídeo de hoje, como sempre, trago para você que é fã do Vasco e está espalhado por todo o Brasil as últimas informações, novidades e tudo que diz respeito ao nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos discutir a derrota de ontem, que marca a terceira derrota consecutiva do Vasco fora do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, resultando na saída do treinador, uma mudança que já era pedida há algum tempo. Analisaremos a partida, a demissão do treinador e apresentaremos na íntegra a coletiva do presidente que se manifestou após o jogo. Também falaremos sobre o novo técnico que irá comandar a equipe de forma interina nas próximas partidas. Um treinador já foi escolhido para liderar o Vasco, provavelmente até o final de maio, antes da parada do Campeonato Brasileiro, e até lá o clube estará à procura de um novo comandante. Mencionaremos alguns nomes, sendo o que está em destaque nesse momento uma figura bastante forte dentro da diretoria. Vamos discutir isso em detalhes ao longo do vídeo de hoje, mas antes gostaria de pedir que você deixasse seu apoio e, caso ainda não esteja inscrito, considere se inscrever. E se você estiver precisando de ajuda financeira para obras em sua casa ou para quitar uma dívida, recomendo que entre em contato com uma empresa que pode auxiliar. Eles ajudam a sacar o fundo de garantia de maneira antecipada. Vamos começar o vídeo analisando a partida, que foi bastante equilibrada. O time adversário, na realidade, não fez o suficiente para conquistar a vitória. No primeiro tempo, o Vasco criou mais oportunidades com defesas relevantes do goleiro, incluindo uma cabeçada e tentativas de finalização por parte de jogadores. O Vasco poderia ter aberto o placar com 1 ou 2 gols, porém no segundo tempo, o jogo se tornou mais burocrático, com uma equipe se defendendo e a outra também. O adversário conseguiu marcar um gol e saiu vitorioso. O Vasco mais uma vez apresentou um desempenho fraco, sem intensidade e organização. No final, o presidente assumiu a responsabilidade na coletiva de imprensa, dizendo que não desejava demitir o treinador, mas diante dos resultados e da maneira como a equipe estava atuando, a melhor decisão realmente seria a saída do comandante. Agora o Vasco se depara com uma sequência de jogos fora de casa bastante difícil. Na quinta-feira, enfrentará um rival pela Copa do Brasil, o jogo de ida, e logo após um duelo contra um time forte em Brasília. Além disso, na Copa Sul-Americana, o Vasco deve jogar fora de casa contra mais um adversário, enfrentando assim uma série de desafios com 6 partidas seguidas longe do Rio de Janeiro. Pessoalmente, não acredito que o presidente anunciará um novo técnico rapidamente. Não creio que ele fará a divulgação de um novo treinador em 1, 2 ou 3 dias, ou mesmo em uma semana. Acredito que ele manterá o treinador interino, que foi novamente nomeado como responsável pela equipe, assim como ocorreu no final da temporada passada. O interino já havia assumido os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e nesses confrontos, o Vasco conseguiu desempenhar um bom futebol no final da competição. Agora ele reassume o controle do time, sendo alguém que já conhece bem os jogadores e a situação atual. Após a saída do técnico anterior, um novo comandante encarou os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro e obteve um desempenho considerado satisfatório, com boas performances do time nesse encerramento de temporada. Agora esse profissional reassume a liderança, sendo alguém que conhece bem o elenco, já que esteve envolvido na formação do time e nas contratações. Ele participa do cotidiano da equipe e tem uma boa compreensão do que se passa internamente. Existem possibilidades de que ele faça algumas alterações interessantes, embora não pareça apropriado que sua permanência seja definitiva, sendo mais conveniente que assuma um papel interino neste momento. Sua presença é relevante, pois ele entende como as coisas funcionam no grupo. A grande indagação no momento é quem será o novo treinador escolhido para liderar a equipe pelo restante da temporada. Um aspecto positivo é que haverá uma pausa de quase 1 mês após o término de maio, quando um torneio internacional será realizado. Nesse intervalo, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana estarão suspensos, permitindo 1 mês inteiro para treinos, preparações e contratações. A equipe terá a chance de buscar novos jogadores no mercado.
Foi confirmado que o clube estará à procura de atletas com qualidade diferenciada que cheguem para ser titulares, o que é de suma importância. Portanto, surge a dúvida sobre quem será o novo técnico. Pessoalmente, acredito que o nome mais falado é de um profissional que é bem visto pela diretoria, que expressou recentemente o desejo de voltar a treinar a equipe, mencionando uma conexão emocional com o clube e seu sonho de retornar. Entre os disponíveis no mercado, sei que esse treinador é alvo de algumas críticas, especialmente em relação ao seu estilo de jogo. Contudo, creio que ele é um dos poucos que pode realmente tentar fazer a equipe demonstrar um bom futebol, levando em conta as características dos jogadores que poderiam se adaptar ao seu método. Existem outros treinadores livres, mas são escolhas complicadas, uma vez que alguns já rejeitaram propostas de outros clubes recentemente. Também há treinadores que deixaram suas equipes, mas estão em desacordo com as atuais. Assim, na minha opinião, entre os técnicos brasileiros disponíveis no mercado, esse nome se sobressai como a opção mais viável e possivelmente a mais atrativa. Há também alternativas internacionais, mas fica a questão: seria realmente sensato trazer um técnico que não conhece o elenco e que não está familiarizado com a dinâmica da equipe? Essa é uma preocupação relevante e um risco potencial ao escolher um treinador que no meio da temporada precisaria se adaptar rapidamente e fazer o time render. Recentemente, ocorreu uma coletiva de imprensa onde a diretoria declarou assumir a responsabilidade pela situação e se disse culpada pelos acontecimentos. É fundamental que essa postura seja mantida, reconhecendo a gravidade do momento que a equipe enfrenta. Gostaria de conhecer a opinião de todos. Quem vocês acham que deveria ser o novo treinador? Consideram que o atual técnico deveria ser efetivado? Acham que a opção cogitada é a melhor? Ou prefeririam explorar outros nomes? Deixem seus comentários, pois estou ansioso para saber o que todos pensam sobre essa questão. Vocês acreditam que Felipe deve ser efetivado de maneira definitiva? E quanto a Fernando Diniz, acham que ele é uma boa opção? Estão considerando alternativas como Dorival, Tite ou Sampaoli? É sempre interessante conhecer suas opiniões sobre essas questões. Além disso, se houver interesse em ajudar de alguma forma, as contribuições através do Pix são muito bem recebidas, pois desejamos retomar as coberturas dos jogos fora de casa e toda ajuda é valiosa. Agora vamos continuar com a conversa. Quero ressaltar que sou o único responsável pelo trabalho que está sendo realizado dentro do clube. Recentemente houve a saída de Carille e é fundamental mencionar que em situações de demissão costuma parecer que a totalidade da responsabilidade recai sobre o treinador. Mas essa responsabilidade é minha. Tive uma conversa com Carille e muitas das crenças que sempre defendi ainda são válidas, embora o momento de colocá-las em prática nem sempre aconteça como desejamos. Sempre considerei o jogo essencial, mas aqui percebo que as circunstâncias são diferentes e há aspectos emocionais a serem considerados. O ambiente com os jogadores era muito positivo. Carille é um profissional notável, assim como toda a sua equipe, que fez um trabalho sério e dedicado. No entanto, levando em conta todo o cenário, reconhecemos que frequentemente a responsabilidade acaba caindo sobre o treinador, e isso é uma realidade. Reitero que essa responsabilidade é minha. Todos nós que estamos envolvidos no futebol, incluindo jogadores, comissão técnica e o departamento esportivo, compartilhamos essa responsabilidade, pois muitas vezes impomos uma carga excessiva no treinador, como se tudo fosse sua culpa. Não é simples lidar com essa situação como muitos supõem. Mudar o treinador pode parecer uma solução fácil, mas não é. Às vezes essa decisão é necessária, mas quero enfatizar que a responsabilidade é minha e agradeço sinceramente todo o empenho de Carille e de sua equipe durante o tempo em que estiveram conosco. É frequente escutarmos que a troca de um treinador é uma solução simples, porém essa decisão não é trivial. E embora possa ser necessária em determinadas circunstâncias, pesa sobre mim a responsabilidade por essa escolha. Desejo expressar minha gratidão pelo trabalho do Carille e toda a equipe técnica durante o período em que estiveram conosco. Agradeço de coração, pois a decisão de desligá-los foi extremamente difícil considerando o forte vínculo humano que está envolvido. Reconheço que muitas pessoas têm uma resistência em compreender o aspecto humano em posições como a minha e já abordei isso anteriormente.
Existe uma concepção de que por estarmos em cargos de liderança, devemos nos mostrar insensíveis, mas essa nunca foi minha postura. Sou humano e trato todos com respeito, sempre buscando equilibrar humanidade e profissionalismo. Assim, quando chega a hora de demitir o lado humano, tem um impacto significativo em mim. Aqueles que me conhecem entendem bem isso, mas assumo plenamente essa responsabilidade. Informo que temporariamente Felipe ficará à frente da equipe no desafio que temos pela frente. O Vasco enfrentou momentos difíceis e apenas um treinador conseguiu tanto iniciar quanto concluir um campeonato brasileiro à frente da equipe. Normalmente, times que ocupam boas posições mantêm seus técnicos, mas isso nem sempre ocorre devido à gestão e à turbulência que pode causar. Felipe já está pensando em um trabalho conjunto. A questão do tempo de trabalho do treinador gerou até algumas brincadeiras quando cheguei, pois um técnico foi contratado pela administração anterior e após 4 partidas precisei dispensá-lo. Naquele momento percebi que não haveria avanço em relação ao que acreditávamos. Depois promovemos o pai, que trouxe resultados positivos, mas também enfrentamos uma queda no rendimento interno e decidimos fazer outra troca. O cenário é bastante desafiador e, ao considerar ambos os lados, tanto na posição de presidente quanto na de vocês, percebo que muitas vezes agimos rapidamente, tornando o ambiente difícil de manter. A troca que realizamos é indiscutivelmente um assunto complexo. Observando ambos os lados, tanto como presidente quanto do ponto de vista de vocês que já vivenciei, percebo que frequentemente tomamos decisões de forma apressada, dificultando a manutenção do ambiente. Às vezes almejamos oferecer um tempo de trabalho mesmo quando um jogo não cumpre as expectativas. No entanto, se analisarmos o panorama nacional, as oportunidades no mercado também são escassas, o que nos deixa um pouco limitados. Não gosto de empregar o termo cultura, pois existem lugares com culturas que podem ser prejudiciais. Acredito que a transformação é viável e pode iniciar comigo. A decisão que tomei não foi instantânea, pois em nenhum momento desejei criar qualquer incerteza que pudesse ser vista como uma demissão visando a autoproteção. Busquei dialogar, entender a situação e já estava avaliando o contexto antes de chegar a essa decisão. A pressão pela saída do Fábio já era uma realidade há bastante tempo, mas resisti porque desejava dar continuidade ao trabalho e, de certa forma, implantar algo que pudesse iniciar uma transformação no que concebo como futebol. O ambiente aqui é muito intenso e eu estava preocupado com o impacto disso no desempenho dos atletas, dada a atmosfera que se estabeleceu. Por essa razão, mencionei a necessidade de uma mudança. Não concordo com mudanças frequentes, isso me incomoda. Não realizo alterações sob pressão, mas por questões que considero relevantes, sobre as quais prefiro não entrar em pormenores. Também já fui entregando as responsabilidades de forma gradual ao Carille. Estamos em busca de uma reconstrução que demanda tempo para atingirmos a qualidade técnica de jogadores que almejamos. Peço desculpas por me alongar nessa resposta. Reafirmando o que declarei ao chegar a falar após uma derrota, é sempre complicado, mas é um momento crucial para deixar claro que minhas ações não têm como foco a autoproteção. Quando mencionei que o Vasco estava entre os 8, a frase completa era que o Vasco possui um dos 8 melhores elencos, referindo-me ao time como um todo, e não apenas aos 11 jogadores. Falar após uma derrota costuma ser desafiador, mas é uma chance de esclarecer que não faço críticas sem base. Quando afirmei que a equipe está entre os 8 melhores elencos, minha intenção era destacar que, em termos de qualidade, há um grande potencial. O que pesa é o rendimento em campo. Se olharmos jogador por jogador, perceberemos que minha afirmação se sustenta. É natural que após uma derrota, o valor dos atletas seja questionado, mas temos talentos que, se aproveitados adequadamente, podem nos levar a competir na parte alta da tabela. Um exemplo disso é que um oponente recente não possuía um elenco superior ao nosso, mas teve um desempenho muito mais eficiente. No ano anterior, uma equipe também contava com um time tecnicamente mais forte e, no entanto, ficou atrás de nós. Portanto, acredito que o desempenho tem o poder de elevar nosso futebol. Agora, em relação às conversas com os atletas, é importante notar que em momentos de vitória, a equipe tende a demonstrar apoio e afeto, como vimos em um jogo recente, quando os jogadores celebraram juntos.
Quanto à situação do comandante, essa é uma decisão administrativa complicada. O ambiente interno é bom, mas sentimos a necessidade de mudanças. A sequência de jogos que se aproxima será desafiadora e quem assumir temporariamente ou não enfrentará dificuldades, visto que haverá pouco tempo para treinos. Temos partidas agendadas em várias cidades, o que significa que o novo comandante terá um tempo limitado para colocar suas ideias em prática. Isso gera incertezas sobre as expectativas da torcida e o que será exigido do próximo técnico. É uma situação sensível, já que ele também teve que arcar com as consequências da eliminação no campeonato estadual, mas a rotina de jogos não nos oferece muitas oportunidades para ajustes. Em relação ao futebol e à torcida, o que será cobrado do próximo treinador? Que tipo de estilo de jogo se espera desse novo comando? Se não há tempo para treinar o novo comandante, também arcará com as consequências disso? Ele teve um tempo interessante após a eliminação no campeonato estadual, mas a agenda é apertada com jogos programados em dias sequenciais. Portanto, realmente não há espaço para ele implementar mudanças. Por isso, não posso ser injusto e responsabilizá-lo por tudo aceito a parte da culpa que me cabe nesse processo. Agora vou conversar no hotel, já que retornamos rapidamente para o jantar e logo falarei com os atletas. Lidar com uma demissão é sempre complicado. Não é a primeira vez que passo por isso e não abrange apenas os treinadores. É sempre um assunto delicado. Quanto ao que foi dito, o novo técnico terá que pegar um trabalho que já está em andamento, mas imagino que já exista um perfil em mente que se encaixe para ajustar a equipe que já conta com jogadores talentosos. O que se procura? Qual é o perfil desejado? Essa pergunta é interessante porque existe uma diferença entre o que se acredita e o que realmente se encontra no mercado certo. Portanto, é uma batalha constante entre a visão que se tem sobre o futebol e o que está disponível. Há uma escassez de opções e uma pressão intensa vindo de todos os lados. Muitos treinadores que desejam adotar um estilo de jogo mais agressivo e ofensivo acabam hesitando e, consequentemente, adotam uma abordagem mais conservadora, o que nem sempre agrada ao torcedor e dificulta o desenvolvimento das partidas. Pessoalmente, meu objetivo é sempre ter mais controle sobre o jogo, sentindo que estamos mais próximos de criar oportunidades do que de sofrer gols, sempre pressionando e marcando forte. Esse é meu desejo, mas transformar isso em realidade é um desafio. Sobre as novas contratações até agora, algumas podem complicar a situação e houve uma janela de transferência anterior que poderia ter ajudado a melhorar a equipe. A situação continua sendo desafiadora. A questão da demora na entrega das peças neste processo levanta uma reflexão crucial. As peças recebidas até agora, algumas delas podem ser descartadas das dificuldades enfrentadas. Também existiu a janela de meio do ano passado, que se configurava como uma chance para melhorias e que ainda é alvo de diversas críticas. Está claro que essa janela de ajustes será repleta de obstáculos. Ela carrega consigo uma responsabilidade, principalmente considerando que essa necessidade se manifestará em um cronograma específico. Permita-me divergir em 2 pontos. Tenho a convicção de que houve um avanço na parte individual do setor defensivo, pois quando sofremos gols frequentemente voltamos nosso olhar para os 2 atletas que atuam no centro da defesa. Quando não consegui trazer o jogador desejado no ano anterior, houve uma pressão imensa, e agora que ele faz parte do nosso elenco, alguns afirmam que sua presença não é mais necessária. Atualmente temos um atleta com um potencial imenso e um desenvolvimento relevante assim como outro que diversos clubes gostariam de ter em seus elencos. Fizemos um esforço considerável para mantê-lo aqui e ele certamente irá cometer erros e acertos ao longo do tempo. Desta forma, realizamos essa reestruturação na defesa que pode incluir mais um atleta, mas não é exatamente essa posição que tem sido a responsável pelos gols sofridos. Com relação à janela da temporada anterior, reconheço que enfrentamos dificuldades e sempre assumo as responsabilidades. Não estou tentando me esquivar, mas todos eram cientes de que aquele período seria o mais desafiador para a equipe no ano de 2024, pois seria o momento do aporte necessário.
Por isso havia uma demanda por uma janela especial nesse intervalo e tínhamos total consciência de que não havia recursos financeiros para tal. As contratações realizadas suscitaram questionamentos como se com o montante disponível seria possível trazer outro atleta. A maneira como conseguimos dividir as parcelas de pagamento foi fundamental, uma vez que outros jogadores representantes ou clubes não aceitariam. Assim conseguimos movimentar tudo conforme planejado. Se analisarmos, precisávamos de peças de reposição, uma estratégia para fortalecer o elenco. Por exemplo, não contávamos com um jogador que pudesse atuar em algumas posições, os representantes e clubes não aceitariam, portanto, realizamos um movimento dentro do que idealizamos. Essa janela de transferências foi crucial, era essencial contar com peças de reposição para reforçar o elenco. Por exemplo, não tínhamos um jogador que pudesse atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, e era necessário trazer alguém para preencher essa lacuna, especialmente após a saída de um nome importante. Trouxemos um jogador que atua como meia ponta e outro que é mais rápido, e apresentou um bom desempenho na última partida. Um dos contratados possui características similares a um atleta que se destaca por seu controle de jogo. Não estou esquecendo de nenhuma aquisição, sinto. Que está tudo sob controle. Um dos zagueiros que chegou é um jogador com grande potencial de construção, algo que sempre consideramos. Agora, no meio do ano, já havia sido questionado sobre isso, pois a janela havia se encerrado. No entanto, já começamos a trabalhar e perceber que precisamos buscar uma contratação mais forte e decisiva. Conseguimos reforçar o elenco com algumas peças de reposição em diferentes setores, mas é uma tarefa complexa. Se eu retornar a esse tema, muitos podem achar que estou justificando, mas se não explicar o processo fica difícil entender por que a janela não trouxe os jogadores que esperávamos, aqueles com maior potencial. Estamos passando por um processo de reestruturação financeira. É um ciclo repetitivo e exaustivo, mas já temos um plano aprovado e vamos elaborar um cronograma de pagamentos que será iniciado no próximo ano. Em relação às questões trabalhistas, já alcançamos uma redução significativa. É um processo trabalhoso, mas tenho fé de que conseguiremos montar um time competitivo. Quanto às novas aquisições, muitas chegaram em um intervalo curto e criamos uma expectativa muito alta. Não me refiro apenas às contratações mais recentes, mas também às anteriores que enfrentaram questionamentos, mas conseguiram apresentar resultados positivos. Portanto, sim, acredito que os comentários acerca das contratações indicam que estamos certamente a situações anteriores que se assemelham. Não é verdade. Por exemplo, um atleta que recentemente foi contratado enfrentou críticas, mas conseguiu se sair bem diante disso. Acredito que os comentários que aparecem sobre as novas aquisições fazem parecer que não existe uma análise adequada do mercado ou do desempenho, como se todo o processo não fosse realizado de forma profissional. A organização é uma entidade mesmo sem um investidor, é uma estrutura administrativa. Portanto, todas as contratações são feitas com critérios definidos. Quando optamos por incorporar um jogador, essa não é uma escolha feita ao acaso. Analisamos com atenção seu desempenho, assistimos aos jogos em que ele participou, realizamos investigações e ouvimos depoimentos de outros atletas que foram grandes nomes do esporte, tanto aqueles que competiram contra ele quanto os treinadores. Portanto, é um jogador que pode talvez levar um tempo maior para se adaptar do que as pessoas esperam. O período que antecede as partidas é bastante exigente e precisamos compreender essa realidade. Já falei sobre isso antes e vou reiterar. Já pararam para pensar como seria se tivesse contratado um atleta de destaque de um clube menor? Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um momento de pura frustração, Pedrinho, ex-jogador e ícone do Vasco, perdeu a paciência com a situação atual do clube e se manifestou de forma contundente sobre Felipe Coutinho. Durante uma entrevista, Pedrinho foi direto ao ponto,
e afirmou categoricamente que Coutinho não jogará mais no Vasco, criando uma verdadeira tempestade nas redes sociais e gerando repercussão imediata entre os torcedores e a mídia. A declaração foi inesperada, considerando a histórica ligação de Coutinho com o futebol brasileiro e a sua chegada ao clube cruz-maltino como uma grande promessa. O meio-campista, que já brilhou na Europa, tinha uma enorme expectativa ao retornar ao Brasil. No entanto, sua passagem pelo Vasco não foi das mais marcantes, e as lesões constantes contribuíram para a queda de seu rendimento em campo. Pedrinho, conhecido por sua sinceridade, fez questão de expressar sua visão de forma clara e sem rodeios, algo que sempre foi uma característica marcante do ex-jogador. Felipe Coutinho não joga mais no Vasco, disparou Pedrinho sem hesitar. Ele seguiu dizendo que, apesar da expectativa inicial, o jogador não conseguiu corresponder dentro de campo. A frustração de Pedrinho não veio apenas das falhas técnicas de Coutinho, mas também do impacto negativo que essas atuações tiveram no desempenho do time. Para Pedrinho, o Vasco precisa de jogadores comprometidos com a camisa e com o projeto do clube, algo que, na visão dele, Coutinho não conseguiu demonstrar até agora. O ex-jogador também se mostrou inconformado com a forma como a situação está sendo conduzida pela diretoria. Segundo Pedrinho, o clube não pode mais se dar ao luxo de manter atletas que não estão à altura do que o Vasco necessita para retomar seu lugar de destaque no futebol brasileiro. O time precisa de uma reformulação mais profunda e de jogadores que realmente se entreguem para conquistar os objetivos da temporada. Enquanto isso, os torcedores que aguardavam ansiosos pelo retorno de Coutinho agora estão divididos. Parte da torcida ainda acredita que o jogador pode se recuperar e voltar a ser o craque que foi no passado. Outros, no entanto, seguem a linha de pensamento de Pedrinho, acreditando que o ciclo de Coutinho no Vasco já chegou ao fim e que o clube precisa olhar para o futuro e investir em novos nomes. Essa polêmica levantou discussões sobre o papel dos ídolos no futebol e como, às vezes, a expectativa criada em torno de um retorno não se concretiza da forma esperada. O Vasco, neste momento, vive uma crise de identidade e precisa de decisões rápidas e acertadas para evitar mais desgastes e, quem sabe, reverter a situação. Coutinho, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre a declaração de Pedrinho, mas a pressão sobre o jogador só tende a aumentar nos próximos dias. O futuro de Felipe Coutinho no Vasco parece agora mais incerto do que nunca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.